Olá pessoal, vamos falar aqui sobre alocação dinâmica de memória e para ilustrar esse exemplo vamos relembrar nossa estrutura de um vetor. Então, por exemplo, quando declarávamos um vetor nós precisávamos definir o seu tamanho. Então o que nós fazíamos aqui era alocar a memória para o armazenamento de dados desse vetor, nessa quantidade. Se precisássemos alterar esse tamanho, nós teríamos que modificar o código do programa, pois a alocação nesse caso ela é feita de forma estática. Então esses espaços já eram alocados. Então eu tinha 10 espaços do tipo inteiro, ou seja, do tamanho de um inteiro sendo alocado nesse momento para o nosso vetor. Então, alterar o tamanho disso durante a execução não era possível. E, por exemplo, também quando nós declarávamos uma string, né? Por exemplo, assim, nós colocávamos sempre uma sobra nesse tamanho, o que fazia com que a gente desperdiçasse a utilização de memória, né? Então, os valores poderiam ser menores do que cada posição dessa. Antes disso, a gente também precisa compreender aqui essa função, que é a função sizeOf. O que é que a função sizeOf nos retorna? Ela nos retorna o tamanho de uma variável em bytes. Então, o retorno é em bytes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui int, qual é o tamanho de um int? 4. Se eu colocar aqui char, qual o tamanho do meu char? 1 byte. Então, isso vai ser importante para a gente compreender como é que vai ser feita a alocação, tá certo? Então, quais são as funções que nós iremos observar nesse vídeo? Então, temos aqui algumas funções a serem observadas, que são malloc, e free. E o que é que cada uma faz? Então, temos o seguinte exemplo aqui. Então, nós temos aqui o nosso vetor e nossa char, não vamos querer isso mais. Então, a gente lembram que nós acessávamos as posições do nosso vetor, por exemplo, por meio do seu índice, né? Então, vetor, o índice nos faria percorrer dentro de uma estrutura de repetição e terá para acessarmos todas as posições de memória que foi alocada. Quando nós trabalhamos com ponteiro, nós também fazemos isso. Por exemplo, nosso ponteiro do tipo inteiro aqui poderia receber vetor. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando o endereço da primeira posição. Então eu posso, a minha próxima posição, por exemplo, utilizando a aritmética dos ponteiros, eu posso acessar também todas as posições, ou também através de P e o índice, acessar as posições desse vetor. O que é que nós podemos fazer, então, com o potencial do ponteiro e alocação dinâmica de memória? Então eu vou excluir isso. Nós temos aqui o nosso ponteiro P, vou chamar de P, e a gente vai fazer uma alocação através desse ponteiro, ou seja, esse ponteiro, no bloco que vai ser alocado, ele vai estar apontando para o primeiro endereço desse bloco. Então, eu vou aqui falar só sobre malloc, reloc e essa função free, tá certo? Então, P é o nosso ponteiro que vai receber essa alocação. Então, quando eu colocar aqui ó, malloc, detalhe,
Essas funções são da nossa biblioteca stdlib. Então, P vai receber. Então, essa é a estrutura. Então, veja que tem aqui o size, é onde vai ficar o nosso size of. E nós queremos alocar o espaço para um inteiro, né? P é do tipo inteiro, então eu quero alocar um espaço do tipo inteiro. Só que eu preciso, nesse caso aqui eu só irei, a gente viu que o tamanho do inteiro são 4 bytes, então aqui eu estarei alocando apenas 4 bytes. Mas digamos que eu tenho uma quantidade maior de valores a serem alocados, de valores inteiros, para representar o nosso vetor, né? O espaço alocado de forma sequencial da memória. Precisa a gente ser esse bloco. Então, poderia ser, por exemplo, 6 vezes a quantidade de inteiros. 6 vezes a quantidade de bytes por inteiro. Então, essa seria uma forma. O que acontece aqui no malloc? O retorno dessa função ela é um ponteiro do tipo void. O que é esse ponteiro do tipo void? Que aponta para um valor que não é um valor primitivo. Então, ele é um retorno void. Então, não identifica esse retorno. Como a gente está passando essa alocação para um ponteiro do tipo inteiro, a gente vai converter esse retorno para um ponteiro do tipo inteiro, tá certo? Então, nesse caso, nós alocamos aqui 6 espaços de memória de 4 bytes. Vamos entender assim, tá certo? Então, para cada um desses 6 aqui, eu terei um espaço de 4 bytes sendo representados. E aí, nesse caso, a gente consegue acessar esses valores e também exibir. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar se a alocação foi feita com sucesso. Então, se não P aconteceu algum erro, né? Então não está apontando para nada, para null, por exemplo. E aqui vai ter um erro. Posso inclusive sair. Se não, alocação feita. Ok? Então vou rodar o programa como está aqui. Alocação realizada, não tivemos nenhum problema. Então aqui eu posso agora acessar esse espaço de memória que foi alocado por meio do ponteiro. Então eu vou aqui ter mais um iterador para a gente utilizar uma estrutura de repetição, né? Que vai ser o nosso for i de 0 até i menor do que, no caso ali, 6 e mais. A gente vai fazer primeiro a leitura. Quem vai receber é o nosso ponteiro na posição i, né? Então ele vai iterar todas as posições, todos os espaços que foram alocados, até ser menor do que 6. E para exibir, exibir um após outro. Então a gente vai exibir cada i em P. Ok. Alocação realizada.
leitura e exibição. Nós temos a função free, que vai liberar o espaço de memória que foi utilizado. Então a gente vai passar o ponteiro para liberar esse espaço que foi alocado. Detalhe, quando a gente faz isso com o free, a gente está passando o endereço do primeiro bloco, ou seja, todo o bloco vai ser liberado, tá certo? Mas aí a gente quer que isso aconteça de forma dinâmica, né? Então, o que é que a gente poderia fazer aqui? Fazer a leitura aqui no início desse tamanho, vou chamar de T, e aqui eu vou precisar de T também. O endereço. Então a gente vai primeiro guardar, né, a entrada de um valor, que vai ser a nossa quantidade que vai ser calculada aqui no nosso malloc. T aqui, né, no nosso for. Pronto, então eu quero 2 espaços, 1, 2 e exibir. Mas aí, em um dado momento do programa, eu senti a necessidade de mais espaço de memória. E aí, nesse caso, a gente pode utilizar a nossa função veloc, que tem essa sintaxe aqui de declaração. Então, eu vou passar aqui o ponteiro, a quantidade nesse caso é inteiro, e a gente vai calcular também esse valor. Então, por exemplo, seria 10 vezes essa quantidade. Eu também poderia fazer assim. Então, 2 vezes a quantidade desse valor. Certo? Quantidade em bytes multiplicado por 2. E aí nós teremos esse nosso ponteiro recebendo esse retorno, que é do tipo inteiro também. E aí nós estamos adicionando aqui mais 2 espaços. Ok? Então por esse vídeo é isso. Mais exemplos nós vamos, no caso, mais sobre isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas e nos exercícios. A gente vai ver muito a utilização de alocação, de ponteiros nos próximos conteúdos, quando nós formos, inclusive, trabalhar com estruturas de dados, além de strings e vetores, que é quando a gente for trabalhar com listas, filas e pilhas. Certo? Então, por esse vídeo é só. Até o próximo.